Então, agora se prepare para entender tudo sobre a Bolsa de Valores. Entender a Bolsa de Valores não é uma tarefa trivial, embora não seja impossível. Como diria Warren Buffett, investir é simples, mas não é fácil. Ele estava fazendo referência exatamente ao mercado de ações, lugar onde ele construiu e mantém a sua fortuna. Muitos investidores realmente não fazem ideia de como funciona a bolsa, e eu estou aqui para explicar. Em posse desse conhecimento, você com certeza se tornará um investidor melhor. Afinal, esse conhecimento é essencial para aqueles que buscam acelerar a busca pela independência financeira. Mas afinal, o que é a Bolsa de Valores? Indo direto ao ponto, a Bolsa de Valores nada mais é do que um mercado organizado onde são negociadas ações de empresas de capital aberto e outros valores mobiliários. E antes de entendermos o que é uma ação, eu quero desmistificar um dos maiores enganos das pessoas. No imaginário de muitos, a bolsa é aquele lugar cheio de pessoas gritando, usando o telefone e apontando para alguns telões. Essa visão está desatualizada. Graças à tecnologia, hoje o pregão, que é o nome dado ao sistema de negociação da bolsa, acontece de forma eletrônica. É por isso que aquela cena caótica é coisa do passado. Mas como funciona então a Bolsa de Valores? Para responder essa pergunta, precisamos entender como as empresas começam a aparecer listadas na Bolsa. Com o objetivo de arrecadar fundos e financiar projetos, algumas companhias decidem disponibilizar parcelas da participação na empresa em troca de dinheiro. É como se os donos da empresa estivessem chamando novos sócios para participar do negócio. Essa é uma manobra chamada abertura de capital. Quando isso acontece, a empresa está realizando um IPO, sigla em inglês que significa Oferta Pública Inicial. A partir desse momento, a empresa começa a aparecer na Bolsa de Valores. Na outra ponta, os investidores manifestam seu interesse nessa empresa através de ofertas de compra ou de venda de ações dessa empresa. Quando é realizado algum IPO, esse movimento é chamado de mercado primário. Esse é o momento em que o preço da ação é definido, num cálculo que leva em conta a relação de oferta e demanda pelos papéis por parte dos investidores. Passado esse primeiro momento, os investidores que desejarem comprar a participação nessa empresa vão utilizar o mercado secundário. Nele, as negociações só são concretizadas quando há uma combinação entre a ordem de compra e a ordem de venda entre dois investidores. Quando alguém quer vender uma ação a um determinado preço e encontra outra pessoa que quer comprar a mesma quantidade de ações ao mesmo preço. Tudo isso é realizado através de uma plataforma chamada Home Broker. Essa é a interface geralmente fornecida pelas corretoras por meio da qual os investidores operam na Bolsa de Valores. Bom, e o que são as ações negociadas na Bolsa de Valores? Para explicar o que é uma ação, eu gosto de utilizar uma analogia de construção civil. Imagine uma casa. Ela geralmente é composta por diversos tijolos e cada um desses tijolos podem ser vistos como se fossem a menor parcela daquela casa. Da mesma forma, uma ação nada mais é do que a menor parcela de uma empresa. Podemos dizer que são pequenas fatias de uma companhia que abriu capital na bolsa. Ao comprar uma dessas fatias, o investidor passa a ser sócio dessa empresa. Embora essa definição pareça trazer apenas o que há de melhor no universo da Bolsa de Valores, vale a pena ressaltar que fazer parte de uma empresa realmente pode trazer benefícios, mas também envolve riscos. O investidor que compra uma ação pode ganhar por meio da valorização desse papel ou através da distribuição dos lucros da empresa, o que chamamos de dividendos. A valorização e a desvalorização podem acontecer com base em diversos fatores. No curto prazo, são as notícias, os rumores e os demais ruídos que fazem o preço das ações se movimentarem. Já no longo prazo, são os resultados da empresa que está por trás das ações que regem a valorização ou a desvalorização dessas ações. Por fim,
existe uma distinção entre os dois principais tipos de ações. De um lado, temos as ações ordinárias, que são aquelas que dão ao investidor direito a voto nas assembleias de definições das empresas. Do outro, temos as preferenciais, que não dão direito a votos nas empresas, mas dão a preferência no recebimento de dividendos ao investidor. Bom, e como eu faço para investir na Bolsa de Valores? Investir na Bolsa pode parecer, num primeiro momento, um bicho de 7 cabeças, mas é uma tarefa relativamente simples. Na verdade, o que acaba afastando e confundindo os investidores são as inúmeras histórias de pessoas que perderam fortunas investindo na Bolsa. A partir desses maus exemplos, muitos até mesmo acabam associando a Bolsa de Valores com loterias e jogos de azar. Nem preciso dizer o quanto essa associação está errada. Dependendo da forma com que você encara o mercado, a Bolsa de Valores se distancia muito de um jogo de apostas. É verdade que ela pode sim proporcionar grandes perdas financeiras para investidores, especialmente para aqueles sem conhecimento ou que tomam riscos muito grandes e desnecessários. Mas, em essência, investir na Bolsa de Valores é encontrar boas empresas e ajudá-las em suas atividades com aportes financeiros. E como fazer o investimento? O processo se resume basicamente em 5 passos. Passo número 1, abrir uma conta em uma corretora. Passo número 2, transferir o seu dinheiro para a conta na corretora. Passo número 3, decidir quais ações comprar. Passo número 4, acessar o home broker da sua corretora. Passo número 5, dar a ordem de compra através do home broker da corretora. Simples assim. No limite, trata-se de um processo muito diferente do monstro que alguns pintam por aí. É claro, alguns passos, como os 2 primeiros, são bem mais simples. Quais são os riscos de se investir na Bolsa de Valores? Existem diferentes tipos de riscos envolvidos quando se opera na Bolsa de Valores, mas por hoje eu vou focar em 2 que eu considero ser aqueles maiores. O primeiro é chamado de risco de liquidez. Ele se manifesta quando o investidor não consegue vender as suas ações, o que geralmente acontece com empresas pouco negociadas na bolsa. Nesse caso, o investidor se vê possuidor de um papel, de uma ação, que não deseja mais e da qual ele não consegue se livrar, porque existem poucos compradores dispostos a pagar o preço que ele está oferecendo para vender essas ações. O segundo risco é o risco de mercado, que está intimamente ligado à desvalorização da ação. Se o investidor comprou um papel e vê o seu valor baixar por conta de diversos fatores e ele mesmo liquida o seu papel, ele não consegue recuperar o seu investimento e acaba aí realizando um prejuízo. É lógico que esse tema do risco de investir em ações, ele tem muito mais conteúdo do que eu estou passando aqui brevemente no final desse vídeo. Por exemplo, o mesmo papel que se desvalorizou pode, no futuro, voltar ao preço original ou se valorizar ainda mais. Porém, é importante destacar que existe essa possibilidade e que ela pode muito bem estar associada a fatores que estejam fora do alcance da empresa ou do próprio investidor. E é aí que entra a importância de ter conhecimento sobre o mercado e de fazer uma boa diversificação, que é um dos pontos mais importantes para quem quer ter sucesso operando no mercado de ações. E esse aqui foi o meu vídeo explicando sobre como funciona a Bolsa de Valores. Aqui você aprendeu o que é a tal de Bolsa de Valores, como ela funciona, o que é uma ação e como investir nesse tipo de ativo. É claro que esse é um tema extremamente complexo e seria impossível abordá-lo completamente.